O anime começa e a gente já vê semi-humanos sendo chicoteados por humanos. Mas enquanto isso, nosso protagonista Banasa trata eles com gentileza e educação. Até que é pagar uma refeição pra eles, já que eles vão ter que esperar mais um pouco. Então os outros humanos começam a olhar feio pro Banasa, falando como é que esse cara tá pagando dinheiro pra um semi-humano. Até o semi-humano fica surpreso com isso. E chega a Queen falando que depois que o Banasa fala algo, ele não aceita não como resposta. Todo mundo agradece o Banasa e tal, e quando todo mundo vira de costas, ele começa a brilhar e quando a Queen olha pra trás, o Banasa sumiu já. A invocação do candidato 198 a grande herói foi um sucesso, então ele surge em cima de uma mesa onde tem um monte de gente encapuzada em volta. E um velhinho fala, bem-vindo ao reino mágico de Clairod, candidato a grande herói. O Banasa estranha, fala que ele é só um mercador, então o velho fala que eles invocam heróis para ajudar na batalha contra o exército das trevas no mundo deles. E agora eles vão avaliar as habilidades do Banasa. E sobe uma mulher cachorro com uma esfera falando pra ele colocou a mão ali. E o velho fala que em troca de retornar ao nível 1, depois de ser invocado no mundo deles, eles vão receber bênçãos divinas. Então aparece uma telinha falando a força, a defesa, a velocidade do Banasa, tudo, e ele tá no nível 1. E a cachorra, quer dizer, a mulher é cachorro, né? A empregada quer um cachorro. Fica surpresa porque não tem bênção divina nos stats dele. Ela fala que são os stats de um humano completamente comum. Então o Banasa fala que ele é um simples mercador e tal, mas ele olha pro lado e tá todo mundo desapontado. Só que do outro lado da sala tem outro candidato a herói. Então falam que finalmente apareceu alguém que possui os poderes dignos do grande herói lendário. E o cara tem todas as stats 999. Então todo mundo se junta em volta desse cara aí e todo mundo esquece do Banasa. O cara é nomeado o grande herói e tal, e o Banasa lá só tá querendo voltar de volta pro mundinho dele, voltar a ser mercador. Então corta pro Banasa, ele tá entrando numa carruagem de madeira não muito confortável. Então ele se recorda dele falando com o rei falando que o portão pelo qual ele foi invocado já foi fechado. Ele fica meio desesperado, tipo, como é que eu vou voltar pro meu mundo agora? Então eles falam que a incapacidade de retornar ao mundo dele realmente é um fracasso da nossa nação. Sendo assim, o que a gente pode fazer é te dar permissão pra morar na Floresta de Laveza e viver sua vida lá, o resto da vida. E além de tudo tem um porém que ele tá estritamente proibido de falar sobre esse erro da nação com qualquer pessoa. Então a gente volta pra carruagem de madeira, ele vai tentar falar com o motorista e o motorista fala que não pode, não deixaram ele falar com ele. Mas com essa gentileza, com seu charme, ele consegue trocar umas palavras com o motorista. Ele fala que no mundo antigo dele os semi-humanos eram feitos de escravos, mas o motorista fala que nesse mundo deles não é assim não. Ele ganha pouco, mas vive bem. Então o papo tá bom e tudo, nosso menino Banasa tenta extrair um pouquinho mais de informações e o motorista vai lá e fecha a portinha. A viagem parece que dura uns dias e tal, mostra o Banasa dormindo nesse carrinho de madeira, não muito confortável. E então eles chegam na Floresta de Laveza. O cara então entrega uma bolsa mágica e fala que foi entregue pelo rei pro Banasa. Fala que deve ter dinheiro e comida o suficiente pra se manter por um tempinho. Então o motorista fala que provavelmente tem exércitos do Lorde do Rei Demônio perto da floresta. E fala pra ele sair dali o mais rápido possível. Só que foi ele que trouxe ele ali, né? Então Ele agradece o motorista com um sorrisão no rosto e já começa a sua aventura então. Ele pega a bolsa mágica e já sabe usar porque é igualzinho se usa no mundo antigo dele. Então ele pega um armamento que tava lá dentro. É uma espada de má qualidade que só parece bonita. Então ele olha pra trás e vê que tem 3 slimes atrás dele. No mundo antigo dele também tinha slimes e tal, só que os do mundo dele eram inofensivos. Esses daí já vão pra cima dele com um dos 3. Ele consegue derrotar os 3 bem facilmente, mas a espada já tá completamente aos pedaços. Então aparece a mensagem na frente dele falando que ele subiu pro nível 2. E as stats de força, defesa, tudo, tá com um símbolozinho de infinito. Ele não conhece esse símbolo, então não sei se no mundo dele também é símbolo de infinito, mas é que se for é um pouquinho apelão, né? E aparece a mensagem agora você pode ativar a orientação por voz, então ele ativa. E aparece um monte de janela falando que são novas magias que ele liberou. E a voz fala que feitiço de rastreamento, atração de monstros e recuperação forçada foram aplicados na bolsa mágica dele. Ou seja, o rei queria matar ele. Mas a voz fala que é possível neutralizar isso, então ele fala pra neutralizar. Então quando ele vai entrar na floresta pra procurar um lugar, aparece a voz de novo falando que a floresta de Laveza está contaminada com alta concentração de malicium. Malicium é o termo genérico para substâncias líquidas ou gasosas que fazem muito mal a humanos, emitidas e dispersadas por demônios. Então a voz pergunta, devo purificar a floresta? E o Banasa fala que sim, né? E que esse feitiço consumirá 1/3 da magia dele. Então o que ele pensa é que ele não deve ter uma grande quantidade de mana. Então uma luz absurdamente intensa começa, parece que cobre a floresta inteira. E a floresta foi purificada. Então, seu nível aumentou, seu nível aumentou, seu nível aumentou, seu nível aumentou, e essa mensagem começou a aparecer sem parar. Cortando um pouco pro Palácio do Rei, enquanto as mensagens não param de aparecer lá na mente do Banasa, a princesa tá falando que foi muito cruel o que o pai dela fez com o Banasa. E o rei fala que ele era apenas um inútil que não pôde ser o herói deles. Então chega um servo do rei falando que encontrou evidências de que a magia mais elevada sagrada de todas, a purificação, acabou de ser usada. Então o rei fica todo animado achando que foi aquele escolhido dele, mas o servo fala que não foi onde o cara tá. Foi na verdade numa floresta do norte, na Floresta de Laveza.
Então voltamos pro Banasa e as mensagens finalmente pararam. Ele chegou no nível 367. E ele estranha que o símbolo de infinito ainda não mudou, e desliga as notificações de subir de nível. Então ele vê que a mana dele se recuperou inteira em poucos segundos. E a primeira coisa que ele pensa é que a capacidade mágica dele realmente não é nada demais. Então ele se lembra de que foi proibido de entrar na cidade. Então a voz fala, a magia mudança de aparência é recomendada, quer usar o feitiço? Ele aceita e vira uma mulher. Então ele fica com um pouco de vergonha porque ele olha para as proporções dele. Então volta a virar homem com outras roupas e outro rosto. E a voz fala que se ele quiser ir pra capital real, a magia de teleporte é recomendada. Então ele aceita e vai parar na capital real já. E ele pensa que no mundo antigo dele, esse era um feitiço que só os feiticeiros mais poderosos podiam usar. E que nesse mundo deve ser diferente. Então ele tenta, teleporte, leve-me ao meu antigo mundo. Mas nada acontece. Então ele vai atrás de uma guilda, né, porque ele precisa de dinheiro pra sobreviver, e começa a pensar que não conhece nada, né, precisaria de uma guilda de aventureiros. Então a voz aparece de novo falando, siga em frente pra encontrar a guilda de aventureiros da cidade. E a guilda funciona igual no mundo antigo dele, quanto mais ele trabalha, mais dinheiro ele faz. E daí vai aumentando a classificação dele, vai poder aceitar a missão mais difícil, que ganha mais dinheiro. E ele se registra com o nome de Fleo, porque é o primeiro nome que veio na cabeça, que era do cachorrinho dele. Então aparece uma menininha no meio da guilda perguntando se alguém poderia acompanhar ela até a Floresta de la Vesa. E pelo jeito ela não tem muito dinheiro. E todo mundo começa a negar ela porque lá é onde fica o exército do Lorde Demônio e nem pelo maior dinheiro do mundo eles aceitariam. Então claro que o nosso menino Banasa oferece pra se oferecer e todo mundo fica espantado. E ele fala que já foi na Floresta de la Vesa e que é muito mais rápido se eles usarem a magia de teleporte. E todo mundo da guilda fica espantado com ele saber usar a magia de teleporte, um moleque tão novo. E ele fica mais espantado ainda porque achou que era uma magia de iniciante, já que não consome muito da mana dele. Então, como o que ele tá falando é muito suspeito, começa a aparecer os Cavaleiros Reais. Porque ele não parece ser um cara tão forte, então aparece uma menina falando sequestro, escravização, tráfico humano. Tudo isso ele pode fazer com essa menininha. Então, como ele não quer deixar suspeitas, né, porque ele não pode estar na cidade, ele fala, então por que vocês não vêm com a gente? Então eles param num beco e ele faz a magia de teleporte e vai todo mundo pra Floresta de la Vesa. Elas ficam todas impressionadas e já imediatamente pedem desculpa pra ele. Então a menininha chega perto da floresta e fala que... O que aconteceu? O Malício da floresta desapareceu? Então quando o Banasa ia falar que ele purificou a floresta, aparece uma mensagem e a voz falando, é perigoso informar a um demônio que você usou purificação. Então do nada todas as cavaleiras reais apontam as armas pra menininha. E fala, que tal você apresentar sua verdadeira forma, garotinha? Então elas falam que recentemente a guilda emitiu uma nota falando que uma jovem suspeita recentemente solicitou assistência pra ir pra Floresta de la Vesa. O que uma menininha tá querendo fazer indo pra floresta onde tá o exército do Lorde Demônio. Então quando parecia que a menininha era inocente, ela abre um sorriso completamente maléfico e fala, vocês realmente têm coragem de falar assim comigo? Então ela se transforma num lobo gigante e fala que é a Fenris, a irmã mais nova de Fengaril, dos 4 Infernais. E fala que o irmão dela enviou ela pra observar o inimigo e encontrar comida. Então a demônio irradia Malício e todas as cavaleiras vão pro chão, falando que não estavam esperando encontrar uma Lupina, uma demônio do nível das 4 Infernais. Mas alguém não foi afetado pelo Malício, o que deixa a demônio surpresa. E é o nosso menino Banasa, obviamente. Então a demônio fala que vai acabar com todas elas antes do Banasa. Então ele usa magia de teleporte pra levar todas as cavaleiras de volta pra cidade. E fica no 1 contra a loba, pensando que ele se recusa a ser morto antes de poder fazer qualquer coisa nesse mundo. Então pra enfrentar a Fenris, o Fleo resolve usar todos os feitiços que ele tem. Salto meteórico pra desviar, a muralha de terra pra defender. Mas a Fenris não para de atacar, então ele usa a magia da gravidade e prende ela no chão. Então a voz recomenda a magia de subjugação. Uma magia que escraviza o alvo, permitindo que você controle seus pensamentos e ações. Então o Fleo se lembra do mundo antigo dele, dos semi-humanos escravizados e decide não usar. A voz continua recomendando magia de subjugação, e enquanto isso a Fenris está tentando quebrar a magia de gravidade, só que sem sucesso. A voz continua falando pro Fleo usar a magia de subjugação, mas ele não aceita de jeito nenhum. E quando parece não ter mais opções, a Fenris vai lá e fala, eu me rendo. Ela não tem mais magia pra revidar. E pede pro Fleo matar ela. Então ele fala que não quer matar ela e ela fica espantada, porque ela é um demônio e demônios foram feitos pra lutar contra os humanos. Mas daí começa o discurso do nosso menino Fleo falando, sinceramente, não importa quem é humano ou quem é demônio. Ele só não quer matar alguém que se rendeu já. Então ela volta pra versão humana, a criancinha dela, na verdade ela não volta pra versão criancinha dela, ela volta pra essa forma aí. Aí o Fleo cobre ela cheio de vergonha e fala, se você prometer não entrar em conflito com nenhum humano, você pode ir pra onde quiser. Então do nada a Fenris desmaia e a voz avisa que foi por causa do esgotamento de mana. Aí de noite já o Fleo tá refletindo na frente da fogueira como é que ele tem uma magia tão forte como a de teleporte, e a Fenris acorda. Ela começa a pensar que ela é resistente à magia e mesmo assim ela não conseguiu fazer nada contra o Fleo. E percebe que a mana dela foi totalmente recuperada pelo Fleo enquanto ela dormia. Então ela, Fenris, jura nunca mais entrar em conflitos com humanos sem qualquer motivo. E também porque o Fleo tem um poder tão imenso, ela o identifica como o mestre dela. Vai dedicar a vida dela pra pagar a dívida que tem com ele. Ele não quer aceitar de jeito nenhum, né, porque seria como uma escrava, então ela começa a fazer um olhar de coitada e um som de cachorro chorando.
Ele continua falando que não é não, e aí a Fênix decide então que agora só resta morrer. Aí ele aceita e ela fica muito feliz como se nada tivesse acontecido. Então o Fleo começa a contar pra Fênix que veio de outro mundo. Fala que tá preso ali e até mostra a verdadeira aparência dele. E como nem ele sabe o que fazer da vida, se a Fênix acompanhar ele vai ser mais difícil ainda pra ela. Então a Fênix começa a falar que os lupinos vivem exclusivamente em prol do mestre. Não importa quem ele é ou de onde ele vem. Ela jura-se leal a ele e viverá com ele pelo resto da vida dela. Aí então eles se acertam e tal e cortam pro castelo do rei. O rei tá questionando o grande herói por que as forças dele foram completamente destruídas. Então o herói rebate falando que soldados foram aqueles que você enviou nessa missão. Eles entraram em pânico e quebraram a formação só de ver uma simples esfera mágica. E o herói fez tudo ao seu alcance para salvar os soldados. Então a culpa foi dos soldados e o rei devia estar grato ao herói por ele ter trazido tantos soldados de volta. Aí o herói sai da sala e o rei pergunta pro guarda do lado como é que foi realmente o herói na batalha. E o guarda fala que o rei só ficou lá atrás e ficou gritando com os outros falando que a responsabilidade era dos soldados. E do lado de fora da sala do rei, o herói tá muito bravo porque ele tá treinando há um mês e as habilidades dele não evoluíram. Que do jeito que tá ele só consegue se defender contra humanos ou feras mágicas fracas. Então a Tsuya aparece, a serva do herói. E eles vão lá gastar o dinheiro do castelo com alguns luxos. Voltando pro nosso menino Fleo, ele tá de volta na cidade com a Fênix. Eles estão indo lá pra guilda pra pegar um trabalho e um vendedor confunde eles com um casal. Então o Fleo pensa que se eles se fingirem serem um casal, vai ficar mais fácil viajar sem parecer suspeito. E a Fênix fica toda animada falando que seria uma honra ter um marido forte. E começa a chamar ele de querido agora em vez de mestre. Ela recebe a identificação dela na guilda e fica sem graça porque lembra um ritual de casamento da raça dela, onde o casal, para firmar relacionamento, eles comem o osso de uma presa que caçaram juntos. Aí a mulher da guilda pergunta o nome da Fênix, né, e ela começa a falar, escuta aqui, mulher humana. E quando ia falar o nome real dela, o Fleo interrompe falando que o nome dela é Eris. E depois fala pra ela que a partir de agora ela vai ter que viver como uma humana, então vai ter que se acostumar. Aí a mulher do guilda do nada chama a atenção de todos, falando que um grupo grande de Psycho Bears foi avistado ao norte daqui e estão indo pra cidade. Não tem exigência de rank, qualquer aventureiro de qualquer categoria pode participar, e a recompensa por urso morto será multiplicada por 10. O pessoal da guilda fica com o pé atrás porque foram esses monstros que aniquilaram o exército do herói. E o Fleo fala que é melhor evitar por causa disso, mas a Fênix fala que ele conseguiria derrotar um exército inteiro deles rapidamente, e se ele não quiser, ela vai sozinha caçar eles. Porque se ela vencer, isso só vai provar a força do próprio Fleo porque ele derrotou a Fênix. Então ele resolve ir com ela e os dois usam magia de teleporte pro lugar. Eles encontram a casa que a guilda falou pra usar de base e tal, e a Fênix fala que enquanto eles estiverem juntos, podem até derrotar o Lorde Demônio. Então eles ouvem um grito e vão ver o que foi. E encontram os Psycho Bears encurralando aquele grupo de cavaleiros do começo. E quando os monstros estão indo pra cima das cavaleiras, magia de relâmpago do nosso menino Fleo neles. Derrota praticamente todos, mas deixa umzinho lá pra Fênix derrotar. Elas reconhecem o Fleo e agradecem mais uma vez. Elas perguntam quem é a Fênix e o Fleo fala que é a companheira de viagem dele. E ela não fica muito feliz com isso. Então do nada um dos Psycho Bears levanta e vai atacar a Fênix de costas. Mas ela usa o hack do rei dela e o urso se rende com um olhar. O urso começa a se fazer de coitado, a Fênix gosta dele e sugere fazer ele de escravo. O Fleo corrige pra pet, animal de estimação, e as cavaleiras ficam assustadas. Aí o Fleo coloca magia de restrição nele pra ele não atacar mais ninguém e aparece uma coleirinha nele. E também usa magia de mudança de aparência porque ele é um pouco assustador na forma original. E transforma ele nisso aí. A instituição Psycho Bear tá acabada mesmo. Não tem mais respeito nenhum os Psycho Bears. E o nome dele vai ser Saibe. As cavaleiras estão assustadas, mas pedem um favor pro Fleo. Eles vão pra base conversar e elas começam a se apresentar. Essa é a Balirossa, uma cavaleira de Clairod. Essa é a Blossom, ela usa a força que ganhou trabalhando na fazenda da família dela pra ser uma cavaleira pesada. Essa é a Biléria, ela costumava cuidar dos cavaleiros do exército, mas em algum momento virou uma cavaleira. E essa é a Belano, feiticeira especialista em magia defensiva. Então elas pedem pro Fleo dar treinamento de batalha pra elas. Porque o exército do herói foi derrotado por os Psycho Bears, e o herói falou que só ia liderar uma força contra o Lorde Demônio quando encontrassem cavaleiros capazes disso. E se trancou dentro da fortaleza. E o rei foi lá e deu uma ordem para os cavaleiros ficarem mais fortes. E a Balirossa fala que elas são novas na ordem dos cavaleiros, então elas não conseguem derrotar um único Psycho Bear juntas. O Fleo tá pensando porque nem ele sabe usar as magias direito e quando olha pro lado, a Fênix tá chamando ela de mulheres sem vergonhas. E o Fleo resolve apresentar a Fênix como na verdade a esposa dele, e que ele quer viver uma vida tranquila com ela. As cavaleiras entendem e tal, iam se retirar, mas a Fênix tá tão feliz que ela fala que ele devia treinar elas. Ele é um homem tão bom que não pode abandonar os necessitados. E repete algumas vezes que é a esposa dele. Aí ele aceita e elas têm mais um pedido pra ele. É perigoso acampar naquela área, então elas querem alugar um pouquinho do espaço dele. E a Fênix nesse momento tá tão feliz que ela fala de novo que ele devia aceitar. E dessa vez a gente corta pro castelo do Lorde Demônio e a Ulyminas tá reportando pro rei sobre a aniquilação do exército da Fengaril na Floresta de Laveza. O feitiço de purificação não foi lançado pelos magos do reino, e sim por um único indivíduo. E o Lorde Demônio fica impressionado que existe um indivíduo que sozinho, com uma magia poderosa o suficiente, consegue eliminar demônios instantaneamente. Encontre esse cara e o capture-o a qualquer custo.
Flio acorda e a primeira coisa que ele vê é a Aris e toma um susto. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali e ela fala, ué, isso é normal pra um casal. E ele se lembra dela ontem à noite falando pra ela se juntar a ele, que ela tá pronta pra se oferecer de corpo e alma pra ele. Mas ele não aceita porque isso é um passo maior que a perna, isso daí tem que seguir etapas, procedimentos, organizar sentimentos. Aí o Flio fala que vai dormir no corredor, mas a Aris fala que se as meninas virem ele, vão duvidar do relacionamento dos dois. E foi assim que eles terminaram dormindo no mesmo quarto. E agora é hora de se trocar, a Aris começa a tirar a camisa do Flio e a Balirosa aparece na porta bem na hora. Ela ia falar sobre o treinamento, mas olha pros dois, pede desculpas e sai do quarto. Já pulando pro treinamento então, elas estão enfrentando uma criatura tipo um javali. E a Balirosa começa a se apresentar pro bicho, só que o bicho não vai esperar ela terminar de falar e já vai atacar ela imediatamente. Aí a Blossom aparece, mas erra a espadada, então a Aris manda a Belano usar magia. Aí ela usa uma magia defensiva e o Flio manda a Biléria atacar agora. Mas foi um pouco inofensiva essa flecha. E a mana da Belano já acabou também. E o Javali começa a perseguir as quatro e o Flio pensa que isso vai ser mais complicado do que parece. Assim, eles voltam pra casa e o Flio apresenta um novo quarto delas, e elas estão maravilhadas. E ele explica que com a recompensa que eles conseguiram derrotando os Psycho Bears, essa casa tava num preço bom. E como o treinamento vai levar tempo, ele não pode fazer elas dormirem no chão. E então Aris chama todos falando que preparou a refeição, só que quando chegam na mesa é carne crua. Nada melhor que a carne fresca de um Mount Boar pra comemorar nossa mudança pra cá. Aí o Flio fala que eles preferem uma carne mais cozida, então vai lá fazer isso e a Balirosa se oferece pra ajudar. A comida fica tão bonita que a Blossom até pergunta se ele usou magia pra preparar, mas ele fala que não, ele só gosta de cozinhar e a Balirosa ajudou ele. E ela fala que na verdade é melhor cozinhando do que com uma espada. A família dela é nobre e tal, mas é sem dinheiro, por isso que eles tinham que cozinhar a própria comida. Aí todo mundo fala que tá bom e tal, mas a Aris duvida muito, isso é comida pra herbívoros fracos. Mas ela resolve comer e acha tudo delicioso, e fala pra Balirosa que o cozimento tá aceitável. E da próxima vez a Aris que vai cozinhar. Então corta pra cidade e o pessoal da guilda tá impressionado com a quantidade de Mount Bears que o Flio e a Aris levaram. E ela pergunta pro Flio se ela pode dar um passeio pela cidade enquanto estão conferindo. Ele pergunta se quer que vá junto, mas é algo pessoal que ela quer fazer. Aí chega o Léo Leaf da guilda dos aventureiros pedindo pra conversar com o Flio. E começa falando que na guilda e na cidade todo mundo só fala das façanhas do Flio. E o palácio contatou a guilda pra oferecer a chance pro Flio de colocar a força dele a serviço do grande herói. E se ele aceitasse, ganharia o título de Cavaleiro Honorário. Mas o Léo Leaf fala que nunca viu uma dupla de aventureiros eliminar tantos monstros rank A, por isso ele queria que o Flio e a Aris ficassem na guilda. Só que ao mesmo tempo, isso não seria bom pro mundo em geral, e ele também estaria perdendo uma ótima oportunidade. Aí o Flio se lembra da Aris e pensa que não tem motivo pra lutar com demônios, então ele recusa. Já na saída da guilda, a Aris aparece e ela tá destruída. O Flio fica preocupado, perguntando o que aconteceu, se ela encontrou alguma fera mágica. Ela fala que não foi nada, pode ficar tranquilo, mas tá pensando que não sabia que cozinhar era algo tão complexo. Ela tinha ido pra uma aula de culinária onde a professora tava falando que a melhor chance de conquistar o coração de um homem é cozinhando. A Aris estava com um pouco de dificuldade em todas as partes e quando foi chegar a parte de cozinhar em fogo baixo lentamente, ela falou que não tem tempo pra isso. Aí aumentou o fogo e sem querer explodiu o lugar. Aí corta pro nosso grande herói. Ele fica sabendo que a Guilda dos Aventureiros encontrou uma duplinha bem forte. E o grande herói manda então trazerem eles logo, porque ele terá todo o prazer de colocá-los a seu serviço. Só que um mês depois, os guardas do palácio vão todo dia na casa do Flio tentar recrutar ele e ele ainda não aceitou, já que eles têm que ajudar as meninas no treinamento e tal. E o Flio fica impressionado com a plantação que a Blossom tá cuidando, só que pensa que ao mesmo tempo ela não se empenha tanto no treino com a espada. Já a Biléria está treinando tiro ao alvo numa árvore e a Aris fala que isso não vai ajudar. Ela tem que treinar em alvos vivos, mas a Biléria acha os animais tão fofos. Já pra Belano, o Flio dá um anel que aumenta a mana. E quando o Flio vai embora, ela tira do dedo do meio e quando pensa em botar no dedo anelar, aparece alguém atrás falando nem pense em fazer isso. Já a Balirosa tá sofrendo pedindo ajuda do Flio, mas quem aparece pra ajudar é a Aris falando, pare de bancar a donzela em perigo. Você já é capaz de derrotar monstros rank C e finge ser fraca pra ter a atenção do meu marido. E no meio dos arbustos tem alguém observando. Então, hora do almoço, tá todo mundo impressionado com a comida que a Aris preparou, e conta que tem ido a aulas de culinária. Antigamente ela só se preocupava em ser mais forte, mas hoje em dia ela prefere aprender coisas novas. E ela preparou um prato especial só pro Flio, porque ela se lembrou da professora falando que arroz com curry é perfeito pra conquistar o coração de um homem. Ele come e gosta bastante, e do lado de fora tem alguém observando. É a Uli Minas e ela não entende o que a Fenris, a guerreira mais formidável do exército do Lorde Demônio, tá fazendo cercada de humanos. E é óbvio que a guerreira mais forte já percebeu e aparece atrás da Uli Minas. Então corta pra todos eles tomando um chá juntos. A Aris pergunta o que ela foi fazer lá e ela fala que só tava passando nos arredores e viu a Aris por acaso. Então ela fala que se casou e agora mora ali com o belo marido dela. A Uli Minas não entende como ela mudou tanto, mas o que mais intriga ela é que ela tem muita habilidade com feitiço de avaliação, mas não consegue saber o nível do Flio. Nem com o Lorde Demônio isso acontece. Aí ela fala que o ambiente ali por perto mudou bastante, já que ela não viu nenhuma fera mágica na Floresta Telavesa.
E o Flio fala que foi o feitiço de purificação que ele usou. A Oliminas fica incrédula e pergunta se a Aris sabia disso. Sabia que esse humano matou o irmão dela, o Fengarir. O Flio fica em choque e pergunta se é verdade isso. A Aris fala que ela já suspeitava, porque poucos humanos são capazes de lançar o feitiço purificação. O irmão dela era um guerreiro lupino. Ele provavelmente odiaria que as pessoas lamentassem seu destino. E além disso, ele não foi capaz de fazer nada, então a culpa foi dele. Ela escolheu o Flio como marido e mestre por admirar a força dele e nada vai mudar isso. E enquanto isso, as 4 meninas estavam ouvindo tudo e descobrem que Aris é a Fenris. Então a Oliminas decide que se esse homem é um inimigo do exército, a Fenris também é. E convida o Flio para um duelo de treino. Ela quer eliminar os dois juntos. As regras são: magia é autorizada e o duelo vai durar até alguém desistir. A Oliminas começa atacando com garras venenosas de gato por cima, e ao mesmo tempo lança um ataque por baixo visando atacar Aris também. Só que o Flio desfaz os 2 feitiços com um estalar de dedos, e usa a habilidade Crucificação na Oliminas, que se rende. Já no dia seguinte, o Flio e a Aris estão conversando com as meninas. Se elas quiserem notificar o castelo sobre a Fenris, não tem problema, mas ela só quer falar uma coisa: ela jurou lealdade ao marido dela, então não pertence mais ao exército do Lorde Demônio. A Barirosa fala que realmente, com a posição de cavaleira delas, elas deviam notificar o castelo, mas só se a pessoa tivesse mais intenções. Durante esse último mês, Aris ajudou muito elas nos treinos, então elas têm uma dívida de gratidão com ela. Mas enquanto isso, Aris sente algo. Ela olha pela janela e vê Oliminas vindo com um exército de dragões. Esse grupo já dizimou vários batalhões humanos. Só que enquanto tá todo mundo assustado, o Flio tá animado porque pela primeira vez ele viu um dragão. Existia dragões no mundo antigo dele, mas ele nunca tinha visto. Aí a Oliminas tá brava porque ninguém tá ligando pra ela e manda os dragões atacarem. Aí o Flio usa um único feitiço, um martelo divino, e derrota a grande maioria dos dragões. E o resto que ficou vivo, fugiu deixando a Oliminas pra trás. E a Blossom começa a falar que se soubesse que eles iam fugir, devia ter lançado a enxada. E com sorte ela teria o título de matador de dragões e subiria de nível. Então o Flio fala: vamos tentar isso, e manda ela arremessar. Aí ele usa magia de aprimoramento, velocidade, perfuração e elemento sagrado na enxada, que decepa a cabeça do dragão. Aí as outras meninas querem fazer isso também, mas os dragões já voaram muito longe. E o Lorde Demônio tá observando tudo. Esse aventureiro nem é o grande herói e ainda consegue usar magias desse tipo, e fala que vai fazer a próxima jogada. Gente, esse anime é divertido de assistir, eu gosto. Tem que confessar. É o genérico do genérico do genérico, mas é legal. Eu gosto muito da interação do Flio com as meninas e da Aris também. Mas é isso, quem gostou deixa o like aí, comenta aí o que vocês acharam, o que vai acontecer com o Oliminas. E é isso, tamo junto, valeu, falou!